Gravando. Bom, estamos iniciando os trabalhos aqui do grupo de estudos da LGPD, hoje, dia 28 de julho de 2022, e nós vamos abrir aqui o nosso bate-papo, as nossas discussões, com alguns questionamentos pessoais, posicionamentos pessoais, né, das dificuldades que todos nós temos encontrado no mercado para alcançar o board das empresas, os executivos, e tratar um pouquinho dessa relação entre a lei e como é que a lei chega nas pessoas, quais são as dificuldades que nós enfrentamos. Então, eu abriria e pediria a gentileza da Bárbara, que está aí em Cuiabá, nos brindar com as experiências que ela tem encontrado, das dificuldades que ela tem encontrado, ou também dos caminhos que ela tem encontrado para tentar chegar nestas empresas e poder levar a LGPD até essas empresas. Fique à vontade, Bárbara. Obrigada, bom dia, pessoal. Morelli, Dante, Orozimbo, João, o Lucas, o Eduardo. Como eu mencionei, a gente tem uma dificuldade gigante com pequenos e médios empresários pelo desconhecimento da importância da Lei Geral de Proteção de Dados, por acreditar que é uma simples legislação e que não vai ter fiscalização e que é só algo que está no papel e que não tem uma prática. E não é isso. A legislação, como a gente sabe, ela impacta nos dados pessoais, principalmente de crianças. Então, o tema hoje, eu quero trazer a dificuldade para a proteção dos dados das crianças e dos adolescentes, voltado para as escolas. Vocês já tentaram aqui convencer alguma escola a se adequar à LGPD? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Não, eu não. Aqui a gente tem um projeto de conscientização dos empresários e tá uma dificuldade gigante quando a gente vai nas escolas, a gente identifica que elas não têm estrutura. Primeiro, poucas têm estrutura jurídica e as que têm não estão se importando com a LGPD. E quando a gente fala assim, olha, você trata em maioria, aliás, quase todas, né, dados de crianças e adolescentes, algumas só que já são maiores de idade, que tratam de maior de idade, tem que se importar com a LGPD porque é um rol que a legislação tem bastante cuidado, que cita várias vezes para a proteção, então vocês têm que ter cuidado e eles não ligam. Então é um tema que eu queria discutir, trazer hoje aqui no grupo de estudo para fomentar aqui com vocês, ver o que vocês acham, o que a gente pode fazer para alertar esses empresários da educação, o que a gente pode fazer para fomentar e alertar eles, para despertar essa curiosidade, esse interesse da adequação, porque são as nossas crianças que estão em jogo, né? Sim. Deixa eu complementar apenas a pergunta, Bárbara. Você falou das dificuldades. Você, nesse segmento de educação, tem algum caso, algum case que você conseguiu entrar e que você conseguiu, pelo menos um caso que você tenha conseguido sucesso para a gente entender, para a gente poder traçar um parâmetro entre as dificuldades e como você conseguiu entrar, ou se você ainda não conseguiu? Não, a gente ainda não Não conseguiu. conseguiu. Porque aqui a gente atua mais no agronegócio, né? A nossa fonte é o agronegócio. A gente tem um projeto de educação dos empresários em suma de qualquer área, e o nosso ramo de atuação é o agronegócio. Mas a gente está vindo com a gente viu essa dificuldade, principalmente dos dados da criança, e a gente está querendo alertar. Então a gente está entrando nesse ramo, mas a gente sentiu essa dificuldade. E por isso eu trouxe esse tema agora aqui no grupo de estudo. Mas Legal. ainda não consegui sucesso, infelizmente. Aqui O próximo, exemplo. Pode falar, Orozimbo. aqui próximo, no bairro que eu moro aqui, tem umas 4 escolas particulares, né? Eu fiz abordagem em 3. Não tive sucesso, não. O pessoal não demonstrou a menor vontade, não estamos preparados, a gente tem que entender primeiro, tal, vamos falar com a diretoria, depois da reunião da diretoria, daqui um mês, entendeu? Você vê que não existe, tipo assim, empurrando com a barriga. Tipo assim, eu conheço, tal, mas, não vou fazer agora, tá? Mas o pessoal muitas vezes fala, não vou fazer. Não é isso que eles falam.
né? Depois da reunião do conselho, depois da reunião disso, tal, e eles não veem, né? Por mais que você tenha uma abordagem de negócio, tal, mas eles, principalmente as três eram diretoras, né? Pessoal formado em pedagogia, né? Não é formado em negócio. A de escola, eu acho, Bárbara, até que a escola tem uma dificuldade, porque geralmente a direção, né, eu não sei, eu posso até estar falando bobagem, mas a maioria das escolas que eu já tive contato, o pessoal de direção, ela veio digamos assim, da área mais técnica de pedagogia, né? Foi ex-professora, foi ex-diretor da escola, não tem aquela formação de negócio. Muito embora eu conheça a escola, não aqui, mas em outro local, em outra cidade, tá? Que já conheci, já tive contato, tá? Que realmente a escola tinha, a diretora, ela era de negócio, ela sabia fazer negócio, né? A escola era um negócio dela. E o sentimento que eu tive das diretoras aqui é tudo de pessoal de cátedra, entendeu? Pessoal que foi pedagoga, foi diretora de escola federal ou escola pública, mas não tem aquela visão de negócio, né? Tipo, o aluno chegou, colocou, a quantidade de alunos está ok, então deixa rolar. João? Acho que fazer uma pergunta aí. Já que a Bárbara abordou a questão da escola, alguém já viu é uma adequação padrão, normal, ou por ser área de educação tem alguma coisa específica no tratamento de algum processo? Normal. Ou, inclusive, tem até uma característica que a escola ela trabalha com dados sensíveis. Sim, sim. Né? Claro, então, é mais um motivo a mais, né, para as escolas realmente estarem preocupadas. Né? A gente que chega lá para fazer essa primeira abordagem, aquilo que eu falo que você não fala de LGPD, você fala de negócio dela, para entender com quem que você está falando, né? Aquilo que tem que sentir qual o espírito de negócio que a pessoa tem. Né? Como é que ela vê aquilo que você está colocando de necessidade, né, dos benefícios, tal? Como é que ela sente isso? O que ela conhece? Qual o sentimento dela sobre privacidade? Né? E a gente percebe claramente, pelo menos os insights que eu tive, tá? As abordagens que eu tive, que isso aí está muito distante deles. Bom, eu vou fazer duas colocações aqui. Eu vou pedir até desculpas a vocês por não mencionar o nome das empresas em função de NDAs que a gente assina, de termos de confidencialidade, né? Mas a gente lidou aqui com duas grandes instituições na área de ensino, uma voltada para EAD, né, ensino à distância, no Brasil inteiro, e uma outra entidade que congrega o comando das universidades no Brasil. E assim, eles estão muito bem preparados tecnologicamente e conceitualmente falando em termos de cultura de cibersegurança. As pessoas que estão envolvidas são pessoas que têm um posicionamento tecnológico no mercado, são reconhecidos tecnologicamente no mercado, como conhecedores da lei, etc. e tal. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, por isso que eu falei no começo que me parece que a gente vive dois mundos, um mundo das grandes empresas que estão atentas à lei, que estão atentas à compliance, e o mundo das pequenas e médias empresas. Vou voltar a dizer qual é a minha impressão. Vocês lembram quando na televisão passava propaganda de cigarro, passava propaganda de cigarro? Uhum. O número de fumantes era absurdo. Foi proibida essas propagandas, aquelas campanhas contra o cigarro, contra o fumo e tal, diminuiu o percentual de fumantes hoje, no mundo inteiro, diminuiu a quantidade de fumantes. Vamos fazer uma analogia ao inverso. Vocês veem propaganda da lei da LGPD ou de alguma coisa em mídia, na grande mídia, etc. Vocês não acham que seria... Vocês não acham que seria
por uma responsabilidade do governo colocar propagandas em relação a chamar a atenção das empresas para uma lei, já que a lei ela diz respeito à proteção de dados individuais, não é só da empresa, é da pessoa em si. Então, isso me parece que há uma grande falha de comunicação. Não é simplesmente se instaurar uma lei, colocar a lei para valer, dar data de validade para a lei e simplesmente jogar a lei para o mercado. E vire-se. Me parece que existe uma grande falha de comunicação. Seria falha de comunicação ou desinteresse? Não vejo só nesse sentido desinteresse, porque veja bem, quando você vai para a mídia televisiva, por exemplo, o governo gasta tanto em mídia, em propaganda e tal, quando essa mídia ela alcança tanto grupos quanto pessoas individualmente, acho que é oportuno que isso exista. Eu fui numa palestra de um membro lá de Brasília, da NPD, e foi perguntado a ele como é que fica essa parte de marketing, essa parte de divulgação da lei, e ele próprio disse que isso é falho. E aí deu-se sugestão, a plateia até sugeriu que se juntassem órgãos, né, o PROCON e outros órgãos para que isso fosse divulgado no mercado. Então, me parece que está faltando. Aí acontece aquilo que aconteceu com você, João. Você vai falar com o diretor de uma grande organização hospitalar, o diretor não sabe o que é LGPD. Entendeu? E eu tenho certeza que a Bárbara enfrenta esses problemas também. Vai para uma escola falar de LGPD, as pessoas não têm nem ideia. O jurídico da escola, quando não tem nem ideia de como é a lei, não conhece a lei. Pode acontecer até de ter ouvido falar da lei, mas não se atentou a conhecer a lei na íntegra, a saber quais são os aspectos, quais são as necessidades, o que é um compliance, entendeu? Então, eu acho que existe uma falha muito grande de comunicação, muito grande. Essa é a minha posição. Bárbara está no mute, você está no mudo. Excelente a sua colocação, Morelli. Quando a gente viu aquela propaganda do Itaú, a gente percebeu que todo mundo começou a comentar de LGPD. Vocês perceberam ou foi só eu que percebi? Geral começou a comentar de LGPD, a LGPD parou de vincular a propaganda, todo mundo parou de falar também da LGPD. O que eu percebi, Morelli, tem pouco tempo que a gente iniciou essa pesquisa nas escolas, tá? Vai fazer 2 meses, tá engateando ainda, mas a gente separou em dois grupos. Um é o grupo das universidades, então, de tecnológico, de universidades, e o outro é do ensino fundamental e ensino médio. Das universidades, ensino técnico, universidades, eles já estão mais preparados, mas já são escolas e universidades que lidam com dados já de pessoas maiores de idade, né? Então, assim, tem que ter a preocupação, mas eles já são mais estruturados. As escolas que lidam com ensino fundamental e médio, e, gente, vai por mim, são escolas reconhecidas, que tem aqui, Cuiabá é uma capital de médio porte até, e que tem filiais aqui de outros estados, e que não pensam na LGPD, e tem um porte legal, filhos de empresários grandes, estudam, e não está adequado. Então, o que a gente percebeu? Que tem escolas com, vamos dizer assim, estruturas boas, que já era para estar pensando na LGPD, porque tem cerca de, sei lá, 10 mil alunos, e não está pensando nisso, e a gente está pensando em um plano de ação para poder conscientizar. E aí, se a escola não está pensando nisso, agora a gente começa a conscientizar os pais. Porque se a escola não está preocupada, os pais têm que preocupar com os dados dos seus filhos. E de menor, inclusive, escola você tem dados de vacinação, né, de doença, essas coisas todas. Bárbara, eu quero te fazer uma pergunta. Obviamente, você tem se acercado de contatos com dirigentes dessas escolas, você tem vivenciado, você mesmo está dizendo como é que está o comportamento interno da escola, como é que ela se prepara, etc. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Uhum. Se coloque no lugar de um proprietário ou de um diretor de uma dessas escolas.
E eu perguntaria para você o seguinte: você tem uma base tecnológica, você tem lá computadores na escola, você tem atividade digital na escola. Eu perguntaria para você, como empresária do ensino, o seguinte: estava falando isso agora há pouco, no início da reunião. Se você fosse a dona da escola e eu perguntasse para você, Bárbara, o que significa para você, ou como é que ficaria a sua escola se você ficasse uma semana sem ter contato nenhum com sistemas tecnológicos, apagasse tudo? O senhor apagou, deu um apagão. Como é que a escola funcionaria? O que aconteceria? A escola iria parar, né? Sim. Não faz O nada. que representa isso de prejuízo para você? Perder milhões, ficar Então, sem aula, talvez. e aí você me pergunta, mas por que você está me perguntando isso? Porque isso é uma realidade que pode acontecer na sua escola. Sim. E eu vou te explicar por quê. E aí você explica para a pessoa o porquê por que a escola está correndo o risco de ficar uma semana parada. E aí você traz dados e exemplifica. Numa reunião há algum tempo atrás, alguém disse o seguinte: quando eu vou fazer uma abordagem com um cliente, eu trago cases, eu trago exemplos de empresas que inclusive fecharam, não tiveram condição de continuar. Porque, então, eu aprendi em marketing digital que a primeira coisa que você deve fazer é despertar na pessoa a dor. E depois mostrar para ela que ela não está isenta da dor, ela está inserida nessa dor, ela pode sentir essa dor. E aí você começa a estimular a pessoa a querer buscar o porquê que ela está arriscada a passar por esse momento. E aí talvez seja uma porta de entrada para você começar a educar as pessoas do porquê. Eu não estou aqui brincando, eu não estou querendo falar de uma coisa que é um bibelô, um enfeite. LGPD não é um enfeite, é uma realidade, é uma coisa muito séria. E você precisa entender o motivo, o fator causal. Por que fica uma semana parado sem você poder usar nada? Você vai ver o prejuízo que vai trazer para a tua escola. E essa abordagem eu tenho trazido para os clientes, para os leads que eu tenho atendido, eu tenho trazido como primeiro aspecto essa abordagem. Qual é a tua resiliência? Sua resiliência não, desculpe. A sua capacidade de conseguir ficar um tempo. Quantos dias você consegue ficar sem o seu negócio parado? Por exemplo, eu costumo dar sempre esse exemplo, a Lojas Renner ficou praticamente, acho que 12 dias paradas, com sistemas fechados, sem sistema de e-commerce. O prejuízo, nesse período em 12 dias, foi 942 milhões. Ele é um pouquinho maior do que a própria multa. Entendeu? Então é isso. Eu imagino que o modelo ideal, já que não vai. Eu te passo já a palavra, Rosimbo. Eu digo o seguinte: se não vai por bem, vamos mostrar qual é a dor. Entendeu? Aí, se a pessoa quiser assumir o risco, tudo bem. Aí vou fazer o quê? Não adianta você querer fazer uma coisa onde a pessoa não permite que se faça. Mas ela tem que entender qual é o fator causal e aonde vai doer isso. E vai doer no bolso. Ok? Exemplo, eu vou falar isso. deixa eu só passar Ansioso um pelas negócio. multas. Sim. Eu vou passar só um dado para não sei Desculpe, exatamente eu só usei a Bárbara como exemplo assim de se ela fosse uma empresária da escola, porque ela está vivendo esse ambiente e eu perguntei para ela fazendo uma similaridade como se ela fosse a empresária, o que eu diria para ela, entendeu? Não, deixa eu só, antes do Orozinho falar, deixa eu falar um dado sobre essa minha experiência de ontem, Orozinho, aí você aproveita e joga no bolo do que você vai falar. Eu fiz uma pesquisa rapidinha aqui, em 2021, esse hospital teve 40 mil cirurgias, 115 mil pacientes atendidos, 400 mil exames de imagens. Quantos leitos o hospital, você lembra, João? Não pesquisei o leito, não. Mas deve ser de médio para... deve ser de 50 leitos, eu acredito. Posso até pesquisar enquanto isso. Talvez até mais. Está contigo a bola, Orozinho, foi só um dado para João, você é de qual cidade? 3 Rios, interior do Rio. Em relação à escola, Morelli, você comentou o aspecto negócio. É válido, tá? Faz parte da solução dessa dor, mas eu vejo que a escola tem um outro agravante, tá? Que os dados são de crianças, meu amigo. Os dados são de crianças, né? Não são de pessoas adultas lá que vão... Porque você imagina você ter até a base, né, de crianças de 6, de 5, de 10, de 15 anos, que a gente sabe que esse mundo de dark web, esse mundo de deep web, né, eles trabalham de forma cruel em relação ao aspecto criança.
Sim. Então, aquilo que a gente estava comentando, que acho que você ou a Bárbara comentou, de você trazer essa temática, você levar essa conscientização para os pais, acho que funciona muito mais até do que para a própria direção da escola. O pai, é o pai que vai cobrar da escola, porque o pai ele tem que ter ciência, né, que fala, pô, é a exposição. Se tiver um vazamento, é a exposição do filho dele, que vai estar enfim, na Deep Web, para venda, sei lá onde que esse dado ele vai parar. Né? Como é que esse dado vai ser tratado amanhã? Vai ser usado como? Se alguém invadiu uma escola, violou, houve um sequestro de dados, mesmo que não seja tipo ransomware, que foi pedir um resgate, alguma coisa, mas só que fez a captura desses dados. Já é um desastre isso. Eu não abordei, eu na realidade não abordei por esse lado, porque eu não estava enfocando aqui o vazamento de dados. Eu estava focando em primeiro plano a sensibilização da gestão da escola para tentar. E aí, quando você explica isso, que lógico, que não é só o fato de ficar parado e trazer prejuízos, mas tem o aspecto também do vazamento de dados. Eu estava posicionando só para você ter uma entrada na escola para permitir que você possa dizer quais são as consequências, inclusive isso que você acaba de falar. Agora, é importante a participação dos pais, como a Bárbara estava dizendo no momento? É lógico que é. O pai pode dizer o seguinte: de tudo isso que foi falado, se os dados do meu filho for vazado e imputar em coisas sérias, eu processo a escola. Entendeu? Tem esse aspecto também. Então, eu acho o seguinte, é uma conjunção de fatores. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, é que como foi falado aqui no começo, pela dificuldade que você tem de abordar essas empresas de ensino para poder a coisa ir em frente, a primeira coisa é você mexer na dor dos dirigentes da escola. Aliás, muitas coisas não vão à frente por causa da descrença do board da empresa. Queria colocar o seguinte, logo que eu cheguei aqui em Curitiba, na virada de 99 para 2000, já no ano seguinte, eu fui presidente, no outro ano eu fui vice-presidente da Associação de Pais e Mestres, que não o meu filho, mas o meu sobrinho era numa escola pública. Okay. Né? E aquela tinha a Associação de Pais e Mestres. Um meio, né, até isso serve como um insight, né, é você descobrir quem são os presidentes, os diretores da Associação de Pais e Mestres, que quando fazer esse trabalho de conscientização, fazer esse trabalho de aculturamento com eles, para nas reuniões, né, se eles comprarem a ideia, nas reuniões, eles vão cobrar não só da direção da empresa, como também dos colegas, pais dos outros alunos. Tá? É um caminho esse aí. Faz sentido. Não tinha pensado nisso, uma boa ideia. Faz sentido. Tá vendo? Aqui, ó, são várias maneiras de você tentar penetrar essa couraça, né? Porque, na realidade, essa teimosia dos empresários é uma couraça, né? Que a gente tem que tentar vencer. O hospital tem 68 leitos, 7 de UTI, 61 de internação e 4 salas cirúrgicas. Para os consultórios. O Lucas, acho que pediu a palavra aí para... Lucas? Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Então, estamos te ouvindo sim, fique à vontade. Perfeito. O tema é muito interessante, LGPD na escola. Eu vou comentar uma experiência de um colega advogado contou para mim da escola em que o filho dele estuda. Ele não é nem voltado para LGPD, tratamento de dados, mas Desculpe, Lucas, uma vulnerabilidade. O teu som está pipocando, Lucas. Acho que está dando algum probleminha aí de conexão. Está mascado. Está mascado, está como se tivesse interferência. Isso. Voltou no... Agora... Pode falar.
Então, a questão que eu vou trazer não é nem em relação a LGPD e dados, mas é uma vulnerabilidade de um sistema de uma escola, que o filho de um colega advogado estuda. Os alunos conseguiu hackear o sistema da escola, e aí é uma escola que tem ensino infantil, fundamental e médio, então tem adolescentes. O aluno conseguiu hackear o sistema da escola e acessar os boletins, notas dos outros alunos. E isso vazou dentro da escola. Observem a gravidade desse vazamento, a sensibilidade dessa informação, talvez não por ser dado pessoal, mas por gerar uma discriminação, um aluno que está com uma nota ruim, que está de recuperação. Observem a gravidade desse episódio. E quão frágil é o sistema da escola a ponto de adolescentes conseguirem hackear, né? Quando está fácil Exatamente, Bárbara. hackear a escola, né? Hackear qualquer um, né? Essa meninada já nasce tecnológica, né? A meninada aí já no nasce meu tempo, como não tinha isso, a gente descobria onde ficava escondido o sinal e a gente tocava o sinal fora da hora de término de aula para gerar um monte de gente saindo correndo da sala. Você tem jeito de ter sido Peralta na escola, viu, João? Não muito, não era não. Mas isso eu gostava de fazer. A gente sabia que a molecada ia sair toda correndo, até a professora tomar conta daquilo, ajeitar a turma de novo, era um inferno na vida delas. Tadinha. Como me arrependo. Eu tava comentando esse aspecto que eu estava até discutindo, fazendo aí com um ping-pong com a Bárbara, porque assim, na realidade eu sinto as mesmas dificuldades que todos nós aqui sentimos, às vezes de penetrar seja em que segmento for, no ensino, insurance, manufacturing, enfim, retail, enfim, todos os segmentos. Eu lido com todos os segmentos. E a dificuldade não é diferente da área de ensino. A dificuldade são em todos os segmentos. O que me parece que fica claro, que eu vou reforçar aqui, é que as grandes empresas, particularmente no segmento financeiro, são as mais bem preparadas no Brasil em termos de lei. Tá? A gente percebe assim, e inclusive porque existe uma ordem do próprio Bacen, né, do Banco Central, existem normativas do Banco Central que obrigam a seguir as ISOs. Os bancos têm que seguir uma série de... Então, são as mais bem preparadas. E, em seguida, vem as grandes empresas em vários segmentos, que são as que se preocupam realmente. E aqui, por falta, e vou voltar a falar, né, vou bater sempre na mesma tecla, por falta de comunicação, as médias e pequenas empresas ainda deixam a desejar, uma parte por sua culpa, outra parte pela própria divulgação da lei. Mas o que eu tenho notado é o seguinte: em todos os segmentos, todos eles, quando você mexe nessa célula que é realmente, eu não sei como é que eu chamo isso, mas o tempo em que a empresa fica parada, porque assim, o dado está lá dentro da empresa, ele só é vazado se a empresa é invadida. Então eu me concentro muito na invasão. E o meu dia a dia é trabalhar com isso, a prevenção da invasão. E aí vem as consequências. Invadiu, sejam os dados da escola, sejam os dados da empresa de comércio, sejam os dados da indústria, sejam dados confidenciais, de quem quer que seja. Os dados vazados, aí acontece toda essa polêmica. E aí a lei vem para normatizar dentro das empresas sistemas seguros dentro da empresa, que é a compliance, para a empresa poder se precaver dessas coisas e poder se justificar juridicamente também. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: me parece, e eu tenho essa experiência, eu tentei orientar as pessoas, falei com vários executivos, falei com donos de empresas, falei com CISOs, falei com CIOs, falei com e a gente percebe o seguinte: primeiro de tudo, existe, em relação à lei, existe um modelo ortodoxo de se lidar com as coisas, ou seja, as coisas que antigamente funcionavam, e aí o Dante vai me ajudar, as coisas que antigamente funcionavam já não funcionam tão bem.
Houve uma evolução, inclusive, das invasões, e a gente tem que acompanhar essa evolução, seja com tecnologia, seja com teoria, seja com estudo de conceitos, seja com análise, a gente tem que acompanhar isso. E a gente percebe que ainda existe muita gente falando muito bonito e agindo muito pouco. Isso acontece em todos os meios. Isso eu estou falando em termos de acompanhamento da lei, tá? Muita gente fala, tá aí um exemplo que a gente estava falando outro dia. Muitas empresas acham que já fizeram compliance e está tudo errado, vai ter que fazer tudo de novo. É isso, Dante? Isso aí. Vai ter que fazer tudo de novo. Por quê? Porque pegaram a carona da lei. Vamos fazer, vamos pegar o movimento. E aí aquele negócio, já discutimos isso também em outras reuniões. Muita gente despreparada fazendo compliance. Mas isso é um problema que nós vamos enfrentar aqui, assim como tem bons engenheiros, tem engenheiro também que, assim como tem, desculpe a expressão que eu vou usar, assim como tem profissionais da advocacia que são especializados, se aprofundam, você tem advogado que fica em porta de delegacia para pegar caso para defender, entendeu? Então, todas as áreas tem, na administração tem, na advocacia tem, na engenharia tem, na medicina. Eu mesmo lidei com médicos que não queriam ser médicos, eram médicos que os pais obrigaram. O cara queria ser dono de restaurante. Eu estou falando isso porque eu venho da indústria farmacêutica, né? Eu visitava médicos, então eu sei disso. Então, eu imagino o seguinte, eu tenho experimentado o modelo de cutucar a ferida na dor. É sempre aquela história, quanto tempo a tua empresa consegue ficar parada? Para ver se eu desperto na cabeça do cara, que é o seguinte, o cara vive a vida dele, fora a vida familiar, a vida profissional dele, em função da empresa. E eu não conheço uma empresa que, mesmo a empresa sem fins lucrativos, ela tem que ter um excedente de dinheiro para reinvestir no próprio negócio. Por isso ela se chama de sem fins lucrativos. Ela não ofere lucro, ela ofere uma receita para poder investir no seu próprio negócio. Então, até essa empresa, ela tem que se preocupar, sim, com o tempo que ela consegue. E agora, no mundo moderno, ela não pode ficar parada, ela não pode parar por uma invasão. E aí é que eu costumo dizer, eu estou indo por esse caminho e tenho conseguido alguns êxitos. À disposição aí para quem quiser falar. Agora eu acredito, Morelli, que quando você parte para esse argumento em relação a quanto tempo vai ficar parado, prejuízo, a gente cai naquelas objeções, nos mitos que os pequenos acreditam e continuam acreditando até hoje. Então, primeiro é derrubar os mitos, né? Que, sim, ele é pequeno e ele pode. Né? Aí levar aquela situação de case é muito importante. Né? Como a gente discutiu lá. Né? Você apresenta um case para ele e fala, o seu vizinho ali da frente, ele foi hackeado. Sim. Ele sofreu. Aí ele se coloca como igual. Né? Fala, pô, a minha estrutura é essa e o cara também, a estrutura dele é igual à minha. Sim. Então, eu também posso. Né? Então, você tem que remover alguns obstáculos, né? Desses mitos, dessas objeções que ele tem. Sim. Aí é um segundo passo. Né? Aí você falava, ok, os benefícios que você vai ter da lei, né, são esses e tal. Enfim, aí é toda aquela preparação. Sim. Mas, desculpa, Lucas, você, acho que é o Morelli que tinha levantado a mão, tá? É o Lucas. Logo terminando a nossa live aqui, eu vou publicar lá no LinkedIn uma matéria sobre a GDPR. O título da matéria, tá, é o seguinte, olha só, como o GDPR está falhando. Se a gente achou até agora que tudo estava uma maravilha, correndo, beleza, não. A GDPR está com sérios problemas. Né? E isso, olha, em 2018, a 26 de maio de 2018, entrou em vigor a GDPR. Entrou em vigor, porque ela, como aconteceu no Brasil, 2 anos antes, né, ela foi promulgada, algo assim. Ficou aquele tempo de 2 anos de espera, né, e em maio, finalzinho de maio, ela entrou em vigor, como a nossa entrou em vigor em 2020, 18 de setembro.
E vocês depois leiam lá, ó, entrada para o céu, tá? Eu aviso sempre, os meus artigos, o artigo que eu coloco lá, o nosso pessoal que coloca lá no LinkedIn é entrada para o céu, tá? É ticket, tá? Vai lá, comenta, dá um like, dá um like, dá um like, tá? Compartilha. Compartilha, senão não vai. Senão não vai para o céu. Senhor. Senão não vai para o céu. Isso mesmo. Então, pessoal, o que a gente vê dali, a gente está, de repente, a gente está na área, a gente participa, faz parte da área, profissional da área. Então, a ansiedade que a gente tem é evidente. Tá? O ano passado, como falar, olha, dia 1º de agosto vão começar as penalidades. Todo mundo, uau, se não acontecia até agora, é agora que vai acontecer. Nada. Né? Aqui a gente esperava aquele boom, né? Que agora as empresas... Que nada. É igual imposto de renda. Chega no último dia, 30% do pessoal não mandou imposto de renda. Então, a gente tem que acostumar com a cultura do brasileiro. Que, infelizmente, é assim. Um dia a gente muda. Tá? Aliás, as dores que a gente vai tendo ao longo do nosso percurso, né? Isso vai moldando alguma coisa dos nossos princípios, das nossas características, nossas maneira de ver as soluções, os problemas e as soluções, e a gente espera que um dia isso mude, a gente torna mais proativo. E nós não somos, nesse aspecto, nós somos proativos. Tá? E a LGPD é um exemplo claro. Né? Ó, João pediu a palavra e logo depois a Bárbara. Não, só complementar isso que esse negócio do Trump parece que vai pegar e não pega. Eu me lembro quando eu vi o primeiro caso de filmagem, de pedido de propina de um posto policial rodoviário, eu falei, pô, agora isso vai acabar, porque o nego está filmando as coisas. Não acabou isso, todo dia com gravações, com imagens, os subornos, tanto de política como de cidadão que espanca ou bate mulher, mesmo sabendo que tem um risco de ser filmado. E as pessoas parecem que não ligam para essas coisas. Eu trouxe impressionante no Brasil, cara. Continua acontecendo tudo, assim como vai estar acontecendo com a LGPD, que a pessoa sabe que tem que fazer, eu sou pequeno, eu sou grande, eu tenho advogado, eu tenho não sei o que lá, e não faço, e pronto, e acabou, e está tudo certo, e vamos tocando a vida, de vez em quando um é pego, parece que vai ser exemplado para servir de nada acontece, a coisa continua indo, né? Entendeu? Sei lá, não sei, acho que o Brasil é um país atípico para um monte de coisa. Fala, Bárbara. Pega um, passa 99, João. Morelli, complementando o que você falou e que o Orozimbo falou também, existem profissionais ruins no nosso ramo, né? Como em todo segmento. Mas a LGPD, por ser recente, por ser uma legislação que ainda não está bem firmada, com as bases estabelecidas, ainda gera muitas dúvidas, né? Ainda tem muitos porquês que não foram respondidos. Claro que uma adequação, eu costumo dizer para os clientes, nenhuma adequação é 100%. E se algum profissional dizer para você que uma adequação dele, que ele fez para você é 100%, ele está equivocado, pode desconfiar. Sim. Porque nenhuma adequação vai ser 100%, alguma brecha vai ter. Mas cabe a você estar atento, o profissional está atento e está fiscalizando. Sim. Porque a legislação em si, ela tem algumas brechas inclusive ontem eu estava discutindo com um colega meu, a gente está com o caso de um cliente que a gente ficou muito na dúvida porque a gente tem que enquadrar ele como operador para a gente elaborar um documento, um operador, um controlador, e a gente não conseguia caracterizar ele como operador ou controlador porque era muito similar às atividades. Falei, e agora, o que a gente faz, né? Vamos colocar ele como controlador, porque as atividades são extremamente parecidas. Ele realiza ambas as atividades. Falei, vamos colocar, porque a LGPD em si, ela não vai falar, olha, se você realizar somente isso, você é operador. Se você realizar somente isso, você é controlador. Quando você faz os dois, você é o quê? E é para um cliente. Falei, eu não posso dar mais detalhes do caso, tá, gente? Para poder elucidar. Mas é um caso bem
bem confuso, a Uhum. gente teve que envolver outros profissionais para poder achar uma solução, e o melhor que a gente conseguiu fazer foi conseguir enquadrar esse cliente como controlador. Então, assim, tem muitos porquês para ser resolvidos. As escolas, eu acredito que a solução é conscientizar os pais. Através de campanhas publicitárias é um caminho excelente, conscientizar a população como um todo do que é a LGPD, do que são dados pessoais, por que um CPF é tão importante. Eu achei, agora abrindo um parênteses gigante aqui na nossa temática, eu achei engraçado que esses dias eu fui em uma loja e uma senhora que estava na minha frente, passando no caixa, o menino do caixa pediu o CPF dela. Ela falou: "Não, não vou passar meu CPF para você". Aí ele: "Não, senhora, eu preciso do seu CPF". Ela: "Para quê?". Aí ele: "Para troca". Aí ela: "Não, mas, não vai ser eu que vou vir trocar, isso aqui é para presente". Ele: "Justamente por isso, para eu colocar na nota fiscal e a senhora poder vir trocar". Aí ela: Aí ela pegou e passou o CPF. Eu falei: "Gente, olha que bonito". Ela questionou o porquê do CPF. Sim. Mas já tá bonito isso. Individualmente. Legal, Sim, e legal, uma legal, senhora já, legal, sabe. Falei: "Que bacana isso". Então a legal. população já está começando a pensar melhor nisso, já está começando a surgir os porquês. Então vamos fomentar mais isso, eh, e é isso, pessoal. Pode falar, Orosipo. João, Eu você vai tenho. falar, você está de mão Ah, levantada, João? Está sem som. Desculpa, esqueci de abaixar Então tá depois que bom, eu falei. beleza. Desculpa. Eu Foi queria mal. fazer a Orosipo. provocação para o Lucas. Lucas, o seguinte: se você está numa reunião de pais, por exemplo, quais os aspectos jurídicos que você consideraria para essa coisa de aculturamento, de conscientização junto aos pais? Lucas, você está entre Repete, nós? por favor, Rorozinho. Repetir a Sim. pergunta. Tá. Digamos que você esteja numa reunião de pais, estejam todos lá presentes, e precisa ser explicitado, falado sobre LGPD. Tá? Sobre o aspecto jurídico, o que você falaria? Quais seriam os seus argumentos? Entendi. Eu abordaria a importância da conscientização de que os dados pessoais, atualmente, a partir da legislação de proteção de dados e a partir da alteração da Constituição Federal, eles são de toda pessoa. E, por ser direitos fundamentais, eles devem ser protegidos. Os titulares devem ter consciência desse direito fundamental e devem exigir algum nível de proteção desse direito fundamental. Aí, claro, desenvolveria uma apresentação para visual todo esse conteúdo. Uhum. Ok, deu para entender, mas o som continua muito mascado, muito tá bem complicado. Eu como leigo, Orozimbo, não sou advogado, mas vou tentar responder sua pergunta. Eu diria para os pais o seguinte: o que vocês acham? Vocês gostariam de ver a nota dos seus filhos, independente se foram bem, se não foram bem, e expostas para todo mundo? São dados que estão dentro do ambiente tecnológico da instituição de ensino. O que você acha, pai, das notas do seu filho, independente se ele vai bem, se não for, que seja exposta para todo mundo? O que você acha da imagem do seu Imagem filho do seu sendo perante. tratado, né? Seria uma pergunta que eu faria. Agora, eu insisto nisso, não adianta. Vocês podem dizer que eu estou errado, mas eu estou numa democracia e eu tenho o direito de dizer. Todos nós aqui lembramos da nossa infância, se passamos por isso, ou se um filho passou, etc. e tal, de dizer para o filho assim: olha, não põe a mão na tomada que dá choque. Você avisa uma, duas vezes. Um dia ele vai lá curioso, enfia o dedão lá e toma um choque. Nunca mais ele vai colocar a mão numa tomada. Concordam com isso? Então, a mesma coisa. Eu ainda acho que a lei, além de um aspecto que o Lucas levantou, que é a correlação com a sua cadeia de suprimentos, ela vai forçar você a fazer compliance. Eu diria o seguinte: a partir do momento que nós tivermos cases
como o Orozimbo falou, seu vizinho aí, ó, foi multado pela LGPD, e olha, quase fechou a empresa, enfim. E eu só acho que a partir do momento em que doer no bolso, que nós tivermos as multas efetivamente, é que nós vamos ter gente se interessando por LGPD. Infelizmente, é uma cultura nossa. O Dante comentou agora, acho que foi o Dante que comentou agora há pouco, precisa sentir na pele para você tomar atitudes. Infelizmente, é uma cultura nossa. Infelizmente. É a minha opinião. Eu iria até mais ao extremo, Morelli e Orozimbo. E se os dados do seu filho que fossem expostos fossem utilizados para aplicação de golpes? Se ligassem para você e falassem que estivesse com seu filho, desse o nome do seu filho, a descrição do seu filho, o que você iria fazer? Você ia atrás de investigar para ver se estava certo ou no desespero você iria recorrer e pagar por aquele suposto pedido? Ainda ontem eu estava vendo lendo uma matéria que dizia o seguinte: aquela história de eu tô com seu filho aqui, papapá, aí o cara chora lá de trás e eu quero que você deposita, tal. A estratégia que o pessoal, que os caras estavam, que os criminosos estavam utilizando, era não dar tempo do pai tomar, do pai da família, não dar tempo para ele fazer atitude alguma. Tomar providências. 5 minutos. Dava 5 minutos. 5 minutos que você faz. Né? Tanto até a época, é o tempo de você pegar o seu celular e verificar a sua conta, fazer o seu Pix, que não não dá, não tem meia hora. Meia hora você vai ligar para a escola, você vai ligar se seu filho se ele for no mercado, se for em outro lugar, perguntar, ele está aí. Não dá tempo de você tomar ação. Então, eles descobriram isso. Eu não sei aonde, eu preciso, agora não me vem à mente onde que aconteceu isso, mas é uma estratégia nova. Se o hacker lá vender os dados de um banco de dados de escola, você tem lá quantas crianças? 100, 200, 300 crianças. Ele tem 100, 200 opções, né, de telefonar para escolher um pai, né? Aí aquela coisa de que a gente eu e o Ulisses aqui já discutimos de anatomia de um ataque hacker, né? Aí o ataque hacker é com um pai. Ele descobrir na rede social aonde que o pai trabalha, se a mãe trabalha, tá? Qual o tempo de deslocamento, enfim, ele arma toda, ele tem todas as informações daquela criança, daquela família. Ele sabe o poder financeiro. Isso é muito importante, né? Porque esse hackerzinho sem vergonha, tá? Esse cara que vai cobrar 10 ou 15 mil reais, que está proliferando aí, acabou aquela coisa assim de agora é só grandes invasões, que vai pedir 30, 50 mil dólares, que nada. Hoje aí invasão de produtos de prateleira, né? O cara, ele chega lá, ele compra, não conhece nada de hacker, tá? Ele coloca o código lá, pronto, é muito fácil, tá? Eu já tive acesso com um código desse. Como é que você faz? Como é que o processo? Para aprender como que é tão fácil você fazer esse tipo de ataque. É fácil hoje, porque os caras deixaram tudinho redondinho, quadradinho. Tá? Você faz isso, pronto. Deixa eu comentar uma coisa aqui. Nós estamos a 4 minutos de encerrar a gravação, praticamente, e eu queria só comentar um negócio, deixar aqui como homework, tá? Para a gente pensar em casa de tudo que a gente falou aqui, mas várias coisas que eu ouvi falar aqui, não quero estar enganado, o posicionamento de mostrar qual é a dor. Talvez seja o começo do entendimento para você poder falar de um assunto sério. É mostrar primeiro a dor. Qual é a dor que você vai enfrentar se você não fizer isso, isso e isso. Tá bom. E eu não quero passar por essa dor. E como é que eu faço? E aí você abre um universo para você poder falar aquilo que seriamente você precisa falar. Acho que é um exercício para a gente fazer e discutir em outras reuniões. É uma proposta que eu estou colocando aqui. Ok, caro Dante. Quase 3 minutinhos. 3 minutinhos.
É com você. Bom, gente, agradecer a todos aí. Nós vamos encerrar a gravação. Esse grupo toma cada vez mais corpo, cada vez mais força, e a gente tem que fortalecer e trazer novos desafios, novas perguntas, novas soluções, tá? Eu vou encerrar a gravação agora, mas vamos ficar conversando. Quem quiser ficar conversando pode ficar, ok? Muito obrigado a todos.